gente vai falar sobre o efeito de quimio e radioterapia nos dentes. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, que é mestre e especialista em implantodontia, e fala conosco sobre o tema. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Prazer recebê-lo aqui sempre, viu? É uma satisfação sempre vir aqui. Programa de excelente qualidade. Muito obrigada. E excelente apresentação também. Obrigada. E você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, já entra lá na página facebook.com/Jaqueline Stefano e deixa pra gente a sua pergunta sobre o tema lá em box. Doutor, eu queria começar perguntando quais são os sintomas bucais. Explica pra gente. Então, a quimioterapia e a radioterapia são dois tipos de tratamentos voltados para o combate ao câncer, né? Então, muitas vezes, o paciente que vai fazer a radioterapia, quando é próximo à cabeça e pescoço, aí acomete a boca, né? No caso da quimioterapia, a gente tem assim, alguns sintomas, né? Por exemplo, a xerostomia, que é a diminuição do fluxo salivar. A mucosite, que é a desepitelização da mucosa, da bochecha, né? Então, assim, a quimioterapia, eu tive isso com o meu pai, eu tive um exemplo vivo em casa, né? Infelizmente. O paciente fica muito debilitado. Dá uma diminuição dos leucócitos, das células brancas, porque a gente tem que lembrar que quando você recebe a droga quimioterápica, ela vai atuar em células cancerígenas e essas células normais, elas acabam sendo, de certa forma, destruídas junto. Então, esses sintomas, essas alterações, por exemplo, às vezes na formação dos ossos e nos dentes, principalmente. Mas o adulto já tem o dente formado. Ok, mas os adolescentes, as crianças, que também são vítimas do câncer, acabam sendo prejudicados na formação desses dentes, né? A neurotoxicidade também é outro fator importante. O que é isso, doutor? A neurotoxicidade, assim, mais ou menos, o paciente ele tem dor do dente, mas não é o dente que provoca a dor. É o fato da parte neurológica ser alterada pela quimioterapia. A xerostomia é a diminuição da saliva. Como é que a gente faz para resolver isso? Saliva artificial, ingestão de água num período menor de tempo. Né? Então, assim, são problemas seríssimos, né? E tem também os efeitos colaterais da quimioterapia, que eles têm que ser tratados. Você pode aplicar um laser de baixa potência. O dentista não tem muito o que fazer. Só para a gente entender, tanto quando a gente fala dos sintomas quanto de alguns efeitos colaterais, o senhor explicou. Obviamente, quanto mais próximo à boca, mais devem ser os efeitos que a quimio ou a radioterapia tratam. Mas em qualquer parte do corpo, sendo tratado, por exemplo, então um câncer, né, com rádio ou quimioterapia. A gente sabe que para outros tratamentos pode-se lançar mão também desses tratamentos, mas de um modo geral é para câncer, né, que as pessoas utilizam, ou para tumores que têm algum risco. Ainda que não seja próximo à boca, também pode causar algum desses efeitos que a gente está citando aqui? Pode. A quimioterapia, ela é injetada. É uma droga que vai Porque rádio e químio são diferentes, né? A radioterapia é uma radiação ionizante, unidade GY, né? Então 10, 20, 30 GY o paciente recebe, são segundos de radiação e é mais localizado. Então um tumor, região de cabeça e pescoço, vai ser nessa região que vai ser irradiado. E aí o fator de desencadeamento de processos na cavidade oral, no sistema espermatognático, como muitos gostam de dizer, já é muito mais atenuante, muito mais agressivo, né? Então a quimioterapia não, é injetado na veia, o corpo ele inteiro. distribui no corpo inteiro e a boca. Eu lembro do caso do meu pai, que é um caso clássico, foi uma quimioterapia super agressiva. Ele teve muita perda de salivação. E a saliva, ela funciona como um tampão. O que é isso? Ela neutraliza o pH. O ideal é que o pH das pessoas seja sempre em 7. Mas é uma coisa muito difícil de acontecer, né? E então, quando você tem uma ingestão de, por exemplo, de doce, açúcar, o pH cai para 3, 4. Criança, principalmente, né? Que toma... eu sempre falei que outro dia... Quer dar doce para criança, ingere de uma vez. Não fica dando por doses homeopáticas, vamos assim dizer, a tarde inteira, porque essa criança vai começar a ter o desequilíbrio do pH. Então a saliva é responsável por isso. É uma antimicrobiana também. Então você tem uma alteração da microbiota bacteriana da boca muito acentuada com a falta da saliva. Então é bem importante, né? Alguns desses sintomas, então, que são causados por rádio ou por químio, se a pessoa não procura o dentista, não procura um auxílio especificamente para essa área. Quando o senhor fala, por exemplo, aí da saliva e desse desequilíbrio do pH, pode gerar outras doenças, doutor? Você pode ter, por exemplo, infecções secundárias, oportunismo com candidíase, por exemplo, a queda da resistência. Que é um momento que a pessoa não precisa ficar doente, né? Na boca você vai ter, assim, fungos, né? Então você vai ter que tomar um antifúngico.
ou micose, tomar um micostatina, coisas assim, ligadas a esse tipo de oportunistas, vamos assim dizer. Infecções assim, maiores que essa, não. O câncer bucal não necessariamente, muita gente pode pensar, eu estou com câncer numa região, eu posso ter o câncer na boca também. É muito difícil ter uma metástase à distância num câncer, como presença de um câncer bucal. Eu não conheço nada na literatura do que eu estudei. Não é minha grande especialidade, mas a gente acaba atuando bastante nisso. Eu recebo muitos pacientes indicados, né, por essas questões de problemas, pacientes que vão sofrer, porque o ideal é você nunca fazer o tratamento odontológico durante o processo de quimioterapia, né, para quem está nos escutando principalmente. A quimioterapia ou a radioterapia, ela tem que ser, o tratamento tem que preceder a aplicação, né, da quimioterapia ou a intervenção radioterápica ou após, né, porque a radioterapia principalmente, o indivíduo fica até 1, 2, 3 anos depois, sendo ainda passando pelos efeitos da radioterapia. Então, uma coisa acho que importante é a pergunta de quando é o momento de procurar o dentista. Exatamente. Então, se a pessoa já começou o processo... Sabe que vai passar por esse processo, procure o cirurgião dentista. Para pelo menos algumas coisas serem feitas antes, Sim, exatamente. né? O exame oral, você tem que saber se o paciente não tem nenhum dente fraturado, raízes fraturadas, raízes residuais, próteses mal adaptadas, restaurações mal adaptadas. A boca tem que estar no estado geral ok. 100%. E se não estiver ok, doutor? Tratar. Tem que tratar antes de fazer. Exatamente. O ideal é que se trate antes. Eu tenho que intervir com muita velocidade. Então, faz a aplicação rapidamente e já imediatamente após esse tratamento já vai consultar o cirurgião dentista. Mas é importante que seja feito antes. Até pela queda da resistência, o paciente fica debilitado. É muito desagradável. Mexe completamente no sistema imunológico. Uma doença realmente... às vezes me faltam palavras para definir, sabe? O câncer. Agora, doutor, se a pessoa começou a ter algumas alterações, como dores no dente, a diminuição na saliva e outras coisas, e ela já está em tratamento, ela pode procurar o dentista ou o dentista não vai ter muito o que fazer nesse momento, então? Não, sem dúvida. Pode procurar. Deve procurar, né? E o dentista vai ter que saber como intervir. Né? Então, às vezes você tem um problema periodontal, né? Uma doença periodontal, que é muito... Nós vamos falar daqui a pouco também sobre a osteoradionecrose, que é muito grave. A gente já chega lá nisso. Então, o paciente às vezes está com plaquetas em nível mais baixo, em 30 mil milímetros cúbicos, por exemplo. Até de passar o fio dental, ele pode provocar uma hemorragia. Uau! Quem vai imaginar isso, né? Vai fazer a higienização oral, você vai lá, passa o fio dental, aquela hemorragia que não cessa. Aí você tem que entrar com um anticoagulante. De vez em quando se sangra um pouquinho, tudo bem, mas imagina a pessoa está acostumada com aquele pouquinho de sangue e de repente vira uma hemorragia. Fica sangue igual a torneira aberta. Meu Deus. Então você tem que tomar um antihemorrágico, né? Então, assim, são situações muito complicadas. Você tem também disfagia, disgeusia, que é o quê? Perda do paladar. Os botões gustativos são afetados também pela radioterapia. Isso é muito delicado. Imagina você perde o paladar. Como é que você vai comer? Eu outro dia estava passando por uma gripe, umas 3 semanas atrás, eu fui almoçar com a minha mãe e a namorada junto e até comentei, falei, gente, pode me trazer o que quiser. Não sinto gosto de nada. Se uma churrascaria, se me trouxer pele assada, eu vou comer... Não vai saber o que é. É horrível. Ficar sem o paladar é horrível. Imagina você ter isso aí por um tempo indeterminado. No caso disso, por exemplo, a pessoa não tá sentindo o gosto das coisas e está passando por um processo. Dá para fazer uma intervenção imediata, por exemplo, doutor, com alguma coisa? Depende. Depende do estado que o paciente se encontra. Se o paciente tiver... Tem gente que fica bem após a quimioterapia. Se comporta bem, não apresenta nenhum sintoma assim atenuante demais que possa impossibilitá-lo de consultar o cirurgião dentista. Mas eu acho que o paciente sabe que ele vai ter que passar por isso. Então ele pode um dia antes. Descobrir hoje. Quando começa amanhã, marca uma consulta já tarde no dentista, dá uma geral na boca. Às vezes ele já vem tratando isso previamente. Né? O paciente às vezes já vem consultando o cirurgião dentista regularmente, né? Outros não. Outros descobrem o câncer por acaso, começa a passar muito mal, não faz nem os exames de rotina. Né? Às vezes já internado. Por isso que os exames preventivos para o homem, sempre a gente fala próstata, e para as mulheres, mama, útero, né? São os principais que a gente procura investigar. Não pode fugir do médico, gente. Se você tem alguma pergunta, pode ligar. 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, no caso de crianças, dentes de leite, senhor, o que o senhor fala sobre isso? É diferente? Dá para esperar porque é dente de leite para fazer todo o tratamento depois? Como é que funciona? As crianças... Porque o dente de leite pode, de alguma maneira, interferir no dente definitivo, não pode? Pode. Existem as cáries de radiação naturais, que dá tanto no idoso como pode dar em crianças. Que é uma cárie
Para quem não sabe, o dente é formado por esmalte, dentina e polpa, né? A camada mais externa que a gente vê que dá aquela cor branquinha é o esmalte. Quando você perfura o esmalte, você chega na dentina. Quando você atravessa a dentina, chega na polpa, que é a hora que fala, deu o canal o dente, né? Chega na polpa, não tem mais. A polpa às vezes é irreversível, tem que fazer o tratamento endodôntico. Quando você tem a cárie de radiação, essa dentina, que às vezes reage, chama dentina reacional, reage a uma agressão da cárie, um doce, qualquer coisa assim, essa dentina reacional ela é formada por odontoblastos. A radiação inibe a formação desses odontoblastos. Então é mais fácil aparecerem cáries. Então, assim, se é um dente descido, que a gente fala, dente de leite, o dente descido, você pode aplicar o flúor, manter o controle dessa forma, mas se aparecer realmente uma cárie rampante principalmente, você tem que atuar, tem que intervir, não tem como escapar disso, né? Doutor, no caso de outros tratamentos, por exemplo, mandaram aqui uma pergunta pra gente falando sobre o tratamento para câncer com iodoterapia. Iodo? Pode interferir também? Então, eu não tenho experiência para relatar sobre isso, sobre a iodoterapia. A gente... Normalmente deve ser a administração de iodo, a utilização de iodo. Não tem nada que eu tenha visto na literatura que vá influir na condição oral, né? Do paciente. Então, assim, é muito relativo. O iodo, o iodo está sendo até pouco usado por outros problemas que ele causa, né? Assim como o mercúrio foi destituído da odontologia pela contaminação do chumbo, né? O iodo também não é uma substância principal que os médicos indicam, né? Então, mas para relacionado, vamos dizer assim, a gente relacionar com a odontologia, eu acho que não é importante. Doutor, o senhor tinha dito alguma coisa tipo osteoradionecrose? Osteoradionecrose, O que é isso, doutor? A gente são os efeitos colaterais da radioterapia. Tem a radiação, tem a periodontite, que é a inflamação do periodonto. O que é mais importante para a gente pensar, né? Esse paciente vai ser curado. A gente tem que pensar assim, o paciente tem um histórico. Todo mundo gostaria que seu parente, pai, mãe, enfim, qualquer pessoa, amigos, que passasse por um processo de tratamento radioterápico, principalmente, que ele fique bem. Foi curado. E agora, né? Então, o que você pensa? Vamos salvar os dentes. Quais são os principais fatores? Periodontais, que é o que está em volta da raiz, que a gente sempre vem discutir, às vezes, periodontia aqui. Independente, várias pessoas têm. Eu lembro, eu sempre tive um professor da Ribeirão Preto, na faculdade, o Walter, que sempre me influenciou, Walter, nosso charado produtor, me influenciou muito na questão da periodontia. E eu descobri que é um dos alicerces principais da odontologia. Se você não conhece periodontia, você não vai conseguir tratar o seu paciente de forma completa. Né? Então, a periodontia te dá o quê? Um embasamento, é o dente dentro do osso com a gengiva em volta. Tudo isso é periodontia. Então, se o paciente tem um problema periodontal e acomete o ligamento, a radioterapia dá um espessamento de ligamento, que é um ligamento que tem em volta da raiz. Aquilo pode começar a facilitar a perda desse elemento dental. Então, você tem que estar acompanhando, fazendo orientação de higiene oral, bochecho com clorexidina 0,2%, ou 0,12%, dependendo da situação. Então, é um paciente que tem que ser acompanado. A instrução de higiene oral dele tem que ser muito bem acompanhada. Né? Então, você tem a osteoradionecrose, que já é um outro fator. A radiação ionizante, ela atua de uma forma, vamos dizer assim, bem agressiva, diminui o fluxo sanguíneo daquela região. Principalmente para rádio. Para rádio. A radioterapia ela é mais complicada, né? Então ela diminui o fluxo sanguíneo daquela região e isso faz o quê? Vascularização diminuída. Diminui a vascularização, menos sangue, necrose. Né? E aí, além de tudo, os oncologistas associam o uso do bifosfonato, que é um componente para, principalmente mulheres que já chegam numa determinada idade, perdem muito cálcio, tem já a osteopenia inicial, vai evoluir com a osteoporose. Então, essas pacientes elas acabam sendo administradas ainda com bifosfonato, o que aumenta mais ainda o grau de necrose desse tecido ósseo. Em que estado fica quando necrose? O osso necrose, ele começa a sair para fora da gengiva. Uau. Eu tive alguns casos de pacientes não tratados radioterapicamente. Eles fizeram implantes, fizeram enxerto, reconstrução do osso, e após um período começou a aparecer pedaço de osso na boca. Você vai olhando aquele pedaço de osso, começa a entender, você tem que curetar, administrar uma antibiótico-terapia com clavulanato, com amoxicilina, e também, às vezes, para aplicar o laser de baixa potência, que é um tipo de laser que nós temos em ambulatório odontológico, e fazer bochecho, e assim, às vezes até câmera hiperbárica para esse paciente ser tratado, dependendo do grau de evolução, né? Aí já tem nível hospitalar, né? Difícil explicar isso aqui, mas é muito delicado. E isso perde os implantes, inclusive, perde dentes,
É muito alto. A radionecrose, eu diria que seria o fator mais relevante em termos de gravidade que o paciente tratado pode sofrer. Doutor, para a gente poder entender, independente da pessoa ter tido tempo de cuidar antes ou não, se a pessoa vai passar por um processo de rádio ou de químio, vale ela fazer uma visita ao seu dentista e conversar com ele até para decidir, olha, isso dá para a gente fazendo, porque a gente imagina que o seu dentista, ou ainda que seja a primeira vez que você esteja indo nesse dentista, ele vai olhar e vai ver as condições. Se a pessoa já tem um problema na gengiva, uma periodontite, ela já tem aquilo e tem que imediatamente começar com um tratamento, por exemplo, de rádio ou de químio, o dentista dela já vai saber, ó, vamos fazer isso de diferente, isso ainda não dá para fazer, é só no fim do tratamento. É uma conversa ali para decidir o que já dá para ser feito de acordo com a condição do paciente, não é isso? Essa pergunta é excelente, Aguilera. Acho que isso resume basicamente a conduta que o paciente e o cirurgião, o dentista deve ter. Tudo na vida odontológica, todo mundo aqui também, é planejamento. Vocês não começam um programa sem planejar entradas, intervalos, tudo, nada. Na nossa área também. E é muito mais complexo ainda, porque envolve o que? A saúde. Envolve possível morte, né? Então, assim, lógico, é muito complicado. Você mexe com o psicológico desse paciente, a família inteira fica, todo mundo mobilizada naquele foco, né? Então, assim, o que eu tenho como regra, na minha concepção, o indivíduo deve, 2 semanas antes, pelo menos, se tiver que fazer alguma extração, alguma exodontia, raspagem, qualquer coisa assim, previamente, aqui a radioterapia, a quimioterapia, passar pelo cirurgião dentista, extrair o que tinha que extrair, tratar o que tinha que tratar, a cárie, nem que levar todo dia ao dentista. Por quê? Porque a gente nunca sabe quais são os sintomas principais que esse paciente vai apresentar. Essa é a questão. Você pode fazer uma quimioterapia, eu fazer uma quimioterapia, eu posso ter xerostomia só e você ter todos os sintomas. E aí? Cada um vai reagir de um jeito, Cada um vai reagir de um jeito. Cada organismo reage de um jeito. Eu estava até discutindo isso ontem com uma psicóloga, amiga, paciente minha, que é muito renomada. E ela falou assim, Luiz, você já entendeu que cada ser humano, ele é diferente? Ele é distinto em toda a sua essência. Não só na saúde. Então você tem, às vezes, um irmão que cresce com você, ele tem um tipo de comportamento, de temperamento, e você tem outro. E vocês são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma casa, no mesmo teto, dormem até no mesmo quarto, comem as mesmas coisas. E o que explica isso? Então, na parte psicossomática, na parte psicológica, eles são diferentes. Na parte de saúde, também. E o organismo é tão sensacional, porque às vezes você coloca 2 implantes no paciente na região frontal, 2 incisivos, por exemplo. Aconteceu comigo outro dia isso. Um implante ficou ótimo, o outro teve problema. Ali do lado, né? Do lado. O paciente é o mesmo, o cirurgião fui eu, o assistente é a mesma, a marca do implante é a mesma, o diâmetro era o mesmo. A qualidade, igual, tecnicamente. A quantidade óssea era praticamente a mesma. Onde teve um problema, tinha até mais. Então, assim, qual é a explicação para isso? A região em questão, uma região tinha uma vascularização melhor, talvez uma contaminação bacteriana menor, diminuída em relação ao do lado, quando ele perdeu os dentes. Muitas vezes o paciente chega para mim já com o dente perdido. Eu não sei o histórico que esse indivíduo teve previamente. Se ele teve realmente uma doença periodontal muito agressiva, né? E aí a radioterapia, a quimioterapia entra aí associada como um fator muito atenuante. É um agravante mesmo, né? É um agravante importantíssimo, né? Se você tem pergunta, liga, 0 operadora 11 3337 5886. Como fez a Rosa, né, diretor da Bahia? É Rosa o nome dela? Rose, a Rose da Bahia, ela pergunta o seguinte, ela está fazendo há 1 ano tratamento de químio ou de rádio, Walter? De químio, e ela queria fazer uma limpeza nos dentes, doutor, mas o médico dela falou que por enquanto não adianta ela procurar um dentista. Ela quer saber, a aplicação de flúor durante a quimioterapia deve ser retirada, a utilização de flúor? Não, tem casos na literatura que, boa tarde, né? Obrigado pela audiência, né? Eu recebo bastante pacientes do Nordeste, eles são realmente muito atenciosos, muito cuidadosos, quando podem, vêm também, isso é muito legal. Mas tá no meio do tratamento, é interessante que espere, né? Então, assim, eu não sei qual o tipo de tratamento que ela tem que fazer, qual a importância, qual é a dimensão desse tratamento no momento. Mas o flúor pode fazer parte. Se realmente o problema for uma cárie, se o problema não for cárie, for só perda de saliva ou infecções secundárias, tipo fungo ou cândida, que é muito comum, não há necessidade do flúor. O flúor só se as cáries estiverem incomodando ela. Tá? Então, a Rose, né? Isso. Rose, serve a dica para você. O flúor só nos casos em que realmente as cáries estiverem aparecendo, assim, vamos dizer,
desenfreadamente, aí sim o flúor bucal, bochecho diário, não há problema nenhum. Né? A própria água que a gente, no país inteiro hoje, ela é fluoretada. Na década de 80 não era. Né? No início da década, no final da década de 70, não tinha fluoretação da água ainda em todas as regiões. Então, assim, por um lado foi bom, por outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, que eu vou bastante, a gente tem uma controvérsia em relação ao flúor excessivo na água. Né? Ele já não tem esse hábito, assim, com tanta frequência. Alguns estados, né, eles são muito independentes, né? Alguns estados preconizam, outros não. No Brasil já é uma coisa meio nacionalizada, né? Então, assim, toda a água é fluoretada hoje. Então, saber até onde precisa suplementar, vamos dizer assim, complementar com o flúor. Rose, a nossa orientação para você é procurar, de fato, um dentista, né? Para ele poder te orientar. Se o médico, às vezes o médico não entende muito de odontologia. Eu tenho amigos médicos e às vezes próximos. também não entende o que está incomodando a Rose. Exatamente. Porque eu fico imaginando, doutor, um quadro num todo. Aqui eu vou falar da mulher. Às vezes tem a perda do cabelo, que é uma coisa tão importante para as mulheres durante o tratamento. Tem a fragilidade de você saber que está num tratamento, naquela expectativa da cura. Às vezes o que está te incomodando é o dente. Então, vale a pena ir no dentista e ter uma conversa, não é, doutor? Sim, às vezes o problema é bacteriano. Então, usa a clorexidina. Vai na farmácia e compra clorexidina 0,12%. Faz um bochecho por um período. Não é um remédio, é um remédio o bochecho. O pessoal já pensa em outros colutórios, né? A clorexidina é um remédio. Então, ela pode ser bochechada por um período. Não é um enxaguante bucal qualquer, não é um enxaguante bucal convencional. Por quê? Ele pode e vai te levar a manchas no dente, de esmalte ou de próteses, vai te levar à perda do paladar, obrigatoriamente, depois de um uso contínuo do Perogard, por exemplo, que é uma marca de clorexidina, tem o Peroxidin, tem vários, né? O paciente que tiver dúvida, chega na farmácia e fala, eu quero clorexidina 0,12%, vende-se facilmente, não precisa de prescrição. Mas o bochecho tem que ser por um período, usa um frasco, para. E vai ao dentista. Eu acho que a Rose deveria consultar um cirurgião dentista, independente do médico dizer isso. Pega um cirurgião dentista que entenda um pouco, porque não são todos que entendem. Não se deu o trabalho de estudar, de ir atrás. Porque você tem que ter alguém que você possa confiar totalmente, e esse dentista, ele vai poder te falar, ó, esse tratamento dá pra gente fazer enquanto você faz a químia, esse tratamento não dá pra fazer. É aquilo que a gente falou, é com a conversa que a gente vai saber disso. Exatamente. Doutor, e se o senhor quiser trazer outros tópicos aí de efeitos colaterais ou de sintomas, fica à vontade. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, que é exatamente sobre prótese. Eu quero fazer várias perguntas sobre prótese durante o tratamento. Imaginando uma pessoa que estava se preparando para colocar prótese, o senhor já explicou pra gente. Um dente é retirado, por qualquer motivo que seja, a pessoa não pode ficar muito tempo sem esse dente, porque os outros podem se mexer, a mordida vai ficar afetada. Se a pessoa estava lá esperando aqueles dias que são necessários para poder fazer o implante dela, e daí nesse espaço de tempo teve que começar a químio ou a rádio, a gente sabe que várias pessoas estão nessa situação. Ela pode seguir colocando a prótese ou vai ter que esperar por um tempo? Então, Ou depende? Não, acho que depende da situação dela física. Se ela tiver condição de falar, eu tenho condição, porque tem pacientes que, quando terminam a quimioterapia, têm sintomas de náuseas, não consegue sair de casa. 2, 3 dias ela não se movimenta. Fica em casa e deitada, prostrada. Né? É um quadro comum. A partir do momento que está bem, estou bem, tem condição de sair, só para instalar uma prótese, fazer uma cimentação, coisa que não vai envolver, de repente, um corte ou administração de uma anestesia, só instalação, para que aquele dente não fique com um provisório caindo, não há problema algum. Eu acho que o paciente, ele tem que saber o estado que ele está. Acima de tudo, ele sabe. Você sabe, a gente sabe quando a gente está bem para alguma coisa e quando não está. Né? Eu sou uma pessoa que dificilmente me derruba. Agora, cada um é cada um. Né? Eu, para me derrubar, precisa muita coisa, né? Graças a Deus. Então, eu não consigo imaginar eu não fazendo alguma coisa sei lá, por algum processo que me mantenha recluso. Mas eu acho que uma quimioterapia, uma radioterapia, só quem sofre o procedimento. Porque tem efeito físico também, né? Exatamente. Tem gente que vai resistir mais, tem gente que vai resistir menos. Tem gente que pode apresentar dores de cabeça fortíssimas, alguma, vamos dizer assim, queda de resistência muito acentuada e ficar derrubado mesmo. Como a gente discutiu agora há pouco, né? Cada organismo tem a sua resposta. Né? Então, mas deve fazer. Então, realmente movimentação. Tem que fazer um implante. Eu tive um paciente, que já veio a óbito, inclusive, há uns 8 anos atrás, ele teve um tumor na cabeça enorme. Ele ficou com uma cicatriz enorme, assim. E ele fez o enxerto e os implantes antes. Aí descobriu o tumor,
fez radioterapia, várias sessões, e aí ele não podia sair de casa. E ele estava com uma dentadura. Ele falou, doutor, se o senhor viria aqui em casa me atender e fazer as minhas próteses? Aí eu falei com ele, né, com a esposa dele na época, eu falei, mas vai querer dar continuidade? Porque eu vi que ele estava muito mal, né? Eu achei isso, não vai viver sei lá quanto tempo. Eu sabia que ele viria a óbito, era muito grave o tumor dele. A gente, quando tem um caso na família assim, a gente acaba estudando muito. Eu sempre fui muito ligado a essa parte de biologia, medicina, eu sempre estudei muito. Então, a gente sabe, infelizmente a gente sabe quando o paciente vai vingar ou não. E ele não iria. E a mulher dele sabia disso. Mas ele falou, eu quero viver um ano que seja, com qualidade de vida. E é isso que importa. E eu me lembro que eu fui fazer as próteses dele após a sessão de radioterapia. E ele foi super bem sucedido, ele viveu mais quase 2 anos. 1 ano e 8 meses, na cama, mas ele dizia assim, olha, eu como de tudo. A minha vida ele tinha mudou. Qualidade de vida, ele tinha qualidade de vida. Então talvez ele tenha durado muito mais por isso, né? O seu José, o paciente, o nome dele. E a gente sabe, o senhor está falando, doutor, a gente sabe da importância de como a gente reage a qualquer tipo de tratamento, a eficácia. A gente conversa com médicos, com psicólogos e especialistas que falam a maneira como o paciente se comporta diante de uma doença influencia sim no resultado de um tratamento, né? Então, de repente, um cuidado que parece totalmente relacionado à autoestima ou a questões até mesmo da beleza, da questão estética, tem também a ver, a gente sabe quando fala dos dentes, com ter prazer naquilo que você come, sentir bem o gosto dos alimentos. Então, o tratamento é totalmente importante para a qualidade de vida, né? Eu discuto sempre isso. Até esse final de semana, até a minha sogra mandou um abraço para ela, Dona Lourdinha, deve estar assistindo o programa, a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Ela estava me alertando sobre alguns pontos principais na vida da gente. Estresse, tipo de alimentação, né? Esses biscoitos, esses industrializados. Além do problema de elevação de açúcar, que pode te levar ao risco cardíaco, o câncer está diretamente relacionado à alimentação. Agora, no meu modo de enxergar, eu vejo o estresse, o nível de estresse que as pessoas apresentam como um dos principais fatores de risco para o ser humano. Aquele ser humano que vive muito, ele vai morrer ou do coração ou de câncer. Você pode fazer uma comparação estatística, o problema dele ou é cardíaco ou é cancerígeno. Quando tem os dois juntos, aí aconteceu com a minha mãe isso. A minha mãe está bem, mas ela passou por 2 situações, fez ponte safena e também teve um câncer super agressivo. Se salvou das 2 situações já faz mais de 15 anos. Então, assim, superou, não sei do que ela vai morrer um dia. Né? Às vezes você tem uma falência múltipla de órgãos, você tem alguma coisa, mas o coração parou, normalmente, né? Você tem os problemas neurológicos muito graves, ou o Alzheimer, que te leva a um grau de debilitação muito acentuado. Mas hoje, nas pacientes que estão entre 40 e 70 anos, é o estresse o principal vilão. Ainda é. Mas você não consegue combater o estresse fazendo uma viagem ou praticando um esporte. Tudo bem, você consegue parcialmente, mas na hora que você volta na sua atividade, você volta a ficar estressado de novo. Isso então, quando a pessoa não faz uma viagem para desestressar e fica trabalhando no celular, né? Fala que está desestressando, né? Estou desestressando no celular, abandona o celular. O celular é uma praga, né? O cara fica ali nas redes sociais. Ligadinho. Ou ele viaja, vai descansar, vai para algum lugar, e aí, quando ele chega, o trabalho está triplicado. Ele vai ter que fazer aí ele senta no estresse, ou ele fica estressado de lá pensando que ele está, minhas coisas estão sozinhas. Então, assim, ou a pessoa é ou não é. Não tem como desestressar. Eu estou chegando a essa conclusão com o tempo, com a bagagem que eu estou vendo adquirindo no trabalho. Eu estou vendo que ou você é, quando a gente tem que aprender a não ser estressado, essa é a questão, né? Tem que ter um curso. É um aprendizado, né? Como diz os termos atuais, né? Que a molecada hoje é de boa, né? Ou você é de boa, ou você está sempre no estresse. Então, assim, eu acho que o estresse realmente, no caso da psicossomatização principalmente, se você acreditar que você vai passar bem, que você vai ficar bem, a palavra tem muito poder também. Claro. Então eu acho que é um pouco de... A gente fala um pouco de mística, mas está muito diretamente relacionado, né? A Bíblia Deus fala claramente lugar, né? sobre isso. Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala claramente que a palavra tem poder e aquilo que a gente fala se A fé move montanhas, não é? E é uma realidade. Eu fico até arrepiado quando eu penso nisso. Essa parte religiosa tem que ter fé para qualquer tratamento aí, você que está nos assistindo, sem que dúvida. possa estar passando. Doutor, explica pra gente uma pessoa que tenha algumas próteses e esteja fazendo o tratamento de quimio ou tratamento de rádio, pode comprometer as próteses? Não, as próteses não. A pergunta é muito boa, porque muita gente não entende a diferença entre a prótese e um dente. Eu vou colocar um implante principalmente, né? Eu que trabalho com isso diariamente. O implante, ele é um cilindro de titânio com diversos tamanhos, todos eles são de titânio. O que difere um de outro? Superfície, tratamento, design, conexão,
se ela é interna ou externa, ou se ela é conimorse. São coisas técnicas que não é o caso. Mas você instala um implante dentro do osso. Então o paciente fala, eu coloquei um implante, mas não é o dente. O implante é o parafuso dentro do osso. Em cima vai o quê? Um dente. Tá, que dente que é esse? Normalmente a gente usa porcelana ou cerâmica. Né? Cerâmica e porcelana são sinônimos. Vou colocar um dente de porcelana em cima do implante parafusado. Esse dente, eu vou clarear os outros dentes. Ele vai clarear também? Não. A prótese não sofre nenhuma alteração que não seja física. Do tipo assim, uma broca ou eu vou tomar um chá preto. Vai manchar minha porcelana? Muito difícil. Mancha o seu dente. Mas não mancha a sua porcelana. Por quê? Porque não tem a reação química, ela é diferente no dente. Você tem o esmalte. Por que o esmalte fica escuro quando você toma vinho, muito café? Porque os túbulos dentinários do esmalte, principalmente, que é a luz do esmalte, a luz do túbulo, é obliterado pelo corante, principalmente do vinho, né? O vinho tem uma borra, que é o tartarato de potássio, que fica principalmente em barris, você vê no fundo da garrafa, começa a usar uma taça, tudo isso você vai ver no fundo da taça, fica bordô, acumula muito ali. É o que começa a acumular no dente. Então você faz um clareamento dental, o peróxido de carbamida, por exemplo, que é um produto para clareamento dental, o que ele faz, o peróxido? Ele entra e dissolve no túbulo aquele produto que está ali, aquele corante. E aí o dente volta a reluzir a luz do prisma de esmalte, da hidroxiapatita, que é branco. Por isso que os dentes ficam todos brancos no clareamento. Então, entendeu? É por isso também a importância na hora de escolher e de colocar a prótese, se você vai fazer o clareamento, já faz o clareamento antes, né? Então, a prótese, respondendo a sua pergunta agora em cima disso, fica fácil responder. Não é influenciada e não é comprometida com o tratamento radioterápico ou quimioterápico. Porque ela não é um ser vivo. Né? O dente é vivo dentro da boca. A prótese não, ela é um metal. Então, sabe que você tacar droga no metal, né? Você pode jogar, para entender bem, eu vou beber sangue com AIDS. O cara fala assim, nossa, eu coloquei sangue na bebida das pessoas e ingiro. Vou me contaminar? Provavelmente não. A pessoa fala assim, como não? Porque não é dentro do seu sangue. O teu estômago, o ácido clorídrico vai matar tudo ali e o vírus vai morrer. Entendeu? Ele fica fora do sangue 10 minutos, ele morre. Mas uma coisa vale para uma droga. Então eu vou injetar aqui droga no metal da porcelana. Não acontece nada. Mais ou menos assim, fazendo uma analogia grosseira, mas dá para entender, né? Eu vou atender uma ligação de Caieiras. Com quem que eu vou falar, diretor? Lita. Oi, Lita, boa tarde. Acho que a Lita não tá mais aí, não. Qual que era a pergunta dela? Isso, a pergunta dela. Você não perguntou antes, diretor? Ela perdeu um dente há 20 anos. Não tem nada a ver com o nosso tema, mas a pergunta dela é o seguinte. Falou de implante, ela já está fazendo faz a sua pergunta, não tem problema. As pessoas gostam Elas gostam do tema. Ela perdeu o dente há 20 anos, não colocou nada no lugar e agora ela quer saber por onde começar, se ela tem que fazer algum exame. A preocupação dela, pelo que eu entendi, é com relação ao osso, se ela tem osso para fazer esse implante. Sim, pergunta é a pergunta clássica, né? Lita. Obrigado, Lita, pela audiência, né? O implante é assim, o primeiro exame a ser feito, padrão, é uma radiografia panorâmica. Então ela pode procurar um cirurgião dentista ou até fazer essa radiografia num centro radiológico qualquer, que faça documentação odontológica, vai fazer a radiografia panorâmica e não precisa nem marcar a hora. Hoje os centros radiológicos recebem, é barato, fica pronto na hora e já sai com o exame. E aí leva isso para um cirurgião dentista para ele ter pelo menos o primeiro parecer. Com certeza, com 20 anos de ausência, ela não falou qual a região. Se é uma região frontal, uma região posterior, inferior ou superior, tem diferença a ossatura. A mandíbula ela é mais compacta, tem menos vascularização. Perde menos osso, dependendo do tipo. Começa pela extração. Às vezes o dentista que fez a extração extrai de uma forma bruta e não põe nada ali, nenhum preenchidor. Então já perde muito osso. Tem hoje biomateriais que você preenche já prevenindo a perda óssea para planejar o implante posteriormente. Isso quando não se faz o implante imediatamente, né? Extrai a raiz e põe o implante. Dá para fazer então, no também. caso dela, a radiografia panorâmica leva para o cirurgião dentista. Provavelmente ele vai pedir uma tomografia computadorizada desse dente e analisar a altura e espessura. É isso que tem que fazer, Lita. Aí, em cima disso aí, planejar e fazer. Rápido. O senhor falou dessa... Demorou muito, inclusive, né? Puxa a orelha, vamos puxar a orelha da Lita. Né? Não pode Obrigada pela sua participação. Não pode esperar nem um ano. Não se pode. O ideal é não esperar. A gente tem um trabalho do Linde, que é um excelente autor escandinavo. Eu gosto muito de acompanhá-lo, os artigos dele. E
O assunto é muito sério. Quando você extrai eu sempre perguntei, o siso central, quando você extrai ele, no primeiro ano, você perde 30%, 40% da tábua óssea. Uau! Você tem que pensar no implante como uma bucha de prender quadra, por exemplo, tridimensional. Então o osso tem que ser tridimensional. Ele tem que ter largura e altura. E essa largura é tridimensional, né? Em todas as dimensões. Até 4D a gente já pensa hoje, né? Então, esse implante tem que entrar e ser revestido, ele está todo dentro do osso. Não pode ter espira, né? Rosca para fora do osso. Você tem que colocar um biomaterial, uma membrana, alguma coisa ali para cobrir e puxar o retalho, a gengiva de volta e esperar o processo de osseointegração, que leva até 18 meses já com a prótese instalada. Você espera 4, que é o problema, 4 a 6 meses, que é o processo de remodelação daquele tecido ósseo inicial. E após esse período, você já tem a remodelação com a prótese em cima, que vai dando a carga, a mastigação, vai dando um estímulo em volta do osso. Normal, né? Por isso que 20 anos é muito tempo. Então tem que fazer logo. Quanto antes, né? Já esperou bastante, né? Esperou, faz 10 anos atrás. Já devia ter feito, né? Mas vai fazer. Agora, doutor, só pra gente entender, ainda sobre esse tema, já que a gente falou, tem a possibilidade, eu fico imaginando uma pessoa que perde o dente da frente, não dá às vezes pra esperar. A gente já falou alguma coisa sobre carga direta, dá pra fazer isso? Uma pessoa com tratamento de químio ou de rádio, de repente, teve aí um problema durante, o dente caiu, quebrou, aconteceu alguma coisa, pode fazer uma carga direta? Pode. A questão de esperar, talvez, concluir aquela radioterapia. Espera um período, às vezes de pelo menos 90 dias, até um ano, dependendo do teor, vamos dizer assim, da quantidade de radiação ionizante que ele recebeu. E aí, depois extrai a raiz, coloca o implante e faz a carga imediata. Você tem osso, você pode fazer uma carga imediata. Sempre é indicado. Tem implantes maravilhosos hoje no mercado, que tem um travamento. O implante ele tem duas situações. O travamento inicial, você põe, que é mecânico, né? Igual você prender a bucha na parede ali e pendurar um quadro. Você não pode fazer isso com um dente. Para fazer um implante e botar uma porcelana por cima. A porcelana é pesada, ela é muito, vamos dizer assim, ela tem metal, tem porcelana, você tem munhões de abutments, né? Conectores já, ou feito em zircônia ou em metal. Tem uma intensidade ali, não dá para colocar na hora. Uma intensidade mastigatória muito forte. Então você põe o quê? Um pilar e um dente provisório, em acrílico leve, e deixa em infraoclusão. O dente de baixo não pode tocar em lateralidade. Ele pode tocar em movimento axial, movimento vertical. Então você deixa aliviado, um pouco mais curto, para quando o paciente mexer a mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça, né? A cabeça a gente tem vários ossos, mas é tudo osso fixo. O único osso móvel é a mandíbula. Então quando você tem vamos dizer assim, essa excursão frontal, que seria a projeção da mandíbula anteriormente, ou lateral, ele não pode pegar em lugar nenhum. Aí você pode fazer a carga rápida sem problema nenhum. Não tem problema algum. Doutor, independente da pessoa precisar de quimio ou de rádio, vou imaginar que um tumor que a pessoa descobriu em algumas dessas áreas, cabeça, pescoço, e ela vai ter que fazer uma cirurgia para remoção. Aí depois descobre que é benigno, por exemplo, e vai deixar assim, não vai precisar de rádio, de quimio, nada disso. Ainda assim, uma cirurgia nessas áreas pode também comprometer de alguma maneira a boca? É difícil. Se é um tumor benigno, não vai fazer radioterapia e quimioterapia, na hora que ele se recuperar do pós-operatório, ele pode ir. Igual o parto, né? Já fez o parto, fez a cesárea, o neném nasceu bem, a amamentação já passou de primeiro mês, você pode fazer procedimentos. Essa coisa, esse mito da anestesia, não sei o que, anestesia, qual o problema? Não. A criança amamenta, a criança às vezes tem dores abdominais por causa do feijão, por causa do chocolate, são coisas comuns que a mulher ingere. Que a mamãe come e passa pro leite, né? Então assim, o paciente fez uma cirurgia grande, removeu um rim, removeu uma parte da próstata, qualquer coisa. Recuperou, pós-operatório tá bem, tá começando a caminhar, tá legal, pode fazer o procedimento. Doutor, pra gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta de algo que eu descobri recentemente, achei muito interessante. Eu estava conversando com até uma convidada nossa que depois dividiu um câncer que o pai dela teve, e ela disse que aconteceu o seguinte: ele estava com uma prótese mal posicionada, rasgou um pedaço acho que provavelmente da bochecha dele, passou um tempo, ele não fez nada para tratar, continuou com aquele inflamado, se tornou um câncer e deu metástase. Ela falou assim, em um mês, tudo mudou na vida deles. Ele fez o tratamento, já está bem, mas eles foram ao buco, foram ao médico e eles explicaram que é mais comum do que se imagina. Se a pessoa não tiver uma higienização correta, qualquer corte pode virar uma doença mais séria. É isso mesmo, doutor? Infelizmente. Às vezes a gente tem o que a gente chama de carcinoma espinocelular.
é um tipo de carcinoma que quando dá na boca é muito agressivo. Então, mas às vezes, se for investigar bem o paciente, ele devia ser tabagista, às vezes fumante, às vezes ingestor de álcool, né? Ingerir muito álcool. Esses próprios colutórios com muito álcool, né? Você vê como funciona com álcool. Todo dia, toda hora, bochechando aquilo durante anos, você pode ter uma sensibilização do álcool naquela região, né? Por isso eu sempre preconizo que cada um, quando for fazer o bochecho, use sem álcool. Né? Então, assim, uma restauração mal adaptada, uma prótese que está ferindo, pode formar um tecido ali, um queloide, e aquilo se agravar e virar uma ferida importante e até evoluir para um câncer normalmente benigno. Né? Normalmente benigno. Então, se deu um câncer maligno, é porque já estava com a predisposição. Alguma coisa já tinha no organismo, né? Entendeu? Já tinha no organismo alguma coisa, e assim foi só um estimulante, porque já tem um oncogene que a gente chama. Né? Você tem um oncogene. Todo indivíduo tem um oncogene, que é aquele gene já com predisposição a ter um desenvolvimento de um câncer. Não dá pra gente negar isso. Né? Mas a gente sabe que a boca é uma colônia para bactérias, então tem que procurar de quanto em quanto tempo. Bactéria, né? A boca tem bactérias, são necessárias, streptococos, estafilococos, milhões. São necessários para o equilíbrio. Você não pode matar todas as bactérias da boca. É que nem a região do ânus. Você tem Escherichia coli, então não tem como. Por mais que você higienize, depois de algumas horas, você vai ter sempre aquela situação. E é assim com a boca. São vias de entrada e saída. Não tem jeito. Né? Então, assim, faz parte da fisiologia dos animais. Então, faça a higiene da melhor maneira possível. Se sentiu alguma dor que persiste aí de algum corte, procure o médico, procure o dentista. De quanto em quanto tempo é bom todo mundo procurar dentista, doutor? Como média, a gente sempre orienta que você faça a cada 6 meses a visita. Né? Tem pacientes que a cada 3 meses tem que voltar correndo para fazer raspagem. É um acúmulo de tártaro, assim... E, de novo, é totalmente pessoal, né? Tem gente que acumula muito, tem gente que acumula pouco, Tem paciente meu que fala, Luiz, eu venho aqui a cada 60 dias. Ué, venha. Eu falo, não, né? Pode vir, a gente faz as raspagens, faz a higiene oral, faz a aplicação de ultrassom para remoção de tártaro, depois de novo raspagem. A gente fala, não tem a ver só com a estética. Tem a ver com a estética também, mas tem a ver principalmente com qualidade de vida, Todo mundo, quando pensa em dente, pensa em sorriso branco, né? Aquela tua sorrisão e tal. Mas a parte funcional, ela é fundamental, muito mais importante do doutor, que muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Aliás, é sempre um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 3266-0094 e o site 3262. 2262? Fala de novo, então, 3262-0094. Então, aqui tá diferente. E o site www.luiscosmo.com.br www.luiscosmo.com.br. Mais uma vez, obrigada, viu? Eu agradeço, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui, essa produção maravilhosa aí. Obrigada, uma ótima tarde. Obrigado. E vamos agora continuar.